Roger Guedes fala sobre a volta ao Corinthians e decisão tomada de Fabinho Soldado em relação a uma proposta do Santos. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois assuntos e fala também, vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse tema e fala também as últimas do mercado, tudo sobre Sul-Americana e Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Corinthians para responder se Roger Guedes pode virar reforço alvinegro. Ele foi perguntado pelo UOL sobre o tema e respondeu o seguinte, abre aspas, pelo carinho que eu tenho pelo clube, com certeza daria preferência a uma volta para o Corinthians. Você sempre vai querer voltar para onde foi feliz. Eu gostaria de ter conquistado pelo menos um título com o Corinthians. Então sim, tem uma preferência, mas as duas partes têm que chegar a um acordo. É assim que funciona no futebol e em qualquer profissão, fecha aspas. Roger Guedes, que ainda tem contrato com o Al Rayyan, por lá ganha 5 milhões de reais por mês e viveu fase bastante legal, números extremamente positivos. O Roger Guedes chegou a falar sobre como seria atuar ao lado de Memphis Depay e também de Yuri Alberto Aspas para o atacante. Memphis, Yuri e Roger seria um ótimo trio, hein? Com certeza, e o Garro pifando a gente tornaria as coisas ainda melhor. O pessoal lá de trás é que ia ter que correr para marcar. Mas acho que o Corinthians hoje está com uma equipe muito boa. Nicola, existe a chance de o Roger Guedes ser contratado pelo Corinthians? Eu não posso descartar, até porque o futebol é muito maluco. Mas a chance é muito pequena, para não dizer zero. Primeiro porque haveria necessidade de um pagamento grande ao Al Rayyan pela compra do jogador. Como é que o Al Rayyan vai liberar de graça o principal atleta do futebol no Catar? Operação de no mínimo 10, 15 milhões de euros, o que já torna as coisas bastante complicadas. O Corinthians não tem grana para fazer investimento com compra de direitos econômicos. Para piorar, ainda haveria a necessidade de arcar com os salários do Roger Guedes. Ele sabe que no Brasil certamente não consegue repetir os 5 milhões de reais por mês do Catar, mas vai pedir pelo menos 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Como é que o Corinthians, que tem novo presidente e não tem nenhum real em caixa, vai conseguir tamanha grana? Essa é a questão. Por falar em grana, o Corinthians prometeu para hoje fazer o pagamento da parcela de 3 milhões de reais do Profut. Esse pagamento é super importante, o prazo se encerrava hoje. O Corinthians não pode de jeito nenhum perder essa parcela sob o risco de ser excluído de um programa de clubes que oferece uma série de vantagens no pagamento de dívidas relacionadas ao governo. Só para completar, a Gaviões da Fiel deve prorrogar a vaquinha virtual para a quitação do estádio até dezembro. Na teoria, essa vaquinha terminaria em maio, arrecadação até agora de pouco mais de 40 milhões de reais. A expectativa é de que com essa extensão até dezembro possa se arrecadar algo perto dos 50 milhões de reais, bem menos do que os 700 milhões programados, mas bastante levando em consideração que trata-se de uma doação de torcedores para com o clube. E você, doou? Gosta da ideia? Curtiu o vídeo? Esquece de comentar, de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians tomou uma decisão a respeito da proposta feita pelo Santos. O Peixe está em busca de um substituto para Pedro Martins e conversa com Alexandre Matos, com Fabinho Soldado e também com Bruno Spindel, que ainda segue no Flamengo. Fabinho Soldado já se posicionou recusando a oferta do Peixe. A visão do Fabinho é de que depois de ser bancado pelo novo presidente do clube, o Osmar Stabile, não há por que deixar o Corinthians. Está num clube gigante, de enorme torcida e com moral interno e externo. Ele só tinha preocupação em relação a essa mudança política. O Augusto Melo foi afastado na última segunda-feira e o Osmar Stabile assumiu o lugar dele. O Stabile fez questão de telefonar para o Fabinho para afirmar que não vai mexer no departamento de futebol. O Fabinho segue com a mesma autonomia, além do elenco ficando todo mundo abaixo do Fabinho Soldado. E foi por conta disso. E também para não trair o Dorival Júnior, que acabou de ser contratado a pedido do Fabinho, que ele permaneceu no Corinthians. O Santos segue buscando alternativas e hoje o nome do Alexandre Matos é favorito. Tenho contado para vocês que o Matos perdeu espaço no Cruzeiro. Quem tem assumido o papel de protagonista do departamento de futebol é o filho do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço é o dono, e o filho dele, o Pedro Júnior, é quem tem dado as cartas por lá. Só para completar em relação ao Timão, contar que o zagueiro Gil, que ainda não rescindiu no Santos, entrou com um processo contra o Corinthians. Ele questiona o valor da dívida que o clube informou à RCE, recuperação judicial. Timão avisa ou alega que deve 12 milhões e 300, enquanto o Gil assegura que tem 14 milhões e 100 mil reais a receber.
E aí, para você entender como essas dívidas são onerosas, em setembro do ano passado, o Corinthians devia ao Gil 11 milhões e 300 mil. O Gil hoje entende que já tem 14 milhões e 100 mil reais para receber do Timão. Nicola, informações sobre Yuri Alberto. Ô Davi, eu conversei ontem com o André Cury. O André tinha me ligado para falar sobre uma outra questão, né? E eu perguntei, André, alguma coisa do Yuri Alberto? E ele falou, cara, pode ser que de novo a lesão atrapalhe, né? Eu nem lembrava, mas ele que me falou que no ano passado o Yuri também teve uma lesão mais ou menos nessa época, assim, sabe? Véspera de abertura da janela mais forte lá no futebol europeu. Tem muita gente especulando o Yuri no West Ham, no Wolverhampton, mas a impressão que eu tenho é que não tem nada muito quente não, tá? É a impressão que eu tenho. Eu sei que o André está se esforçando, está tentando, eu sei que ele tentou cavar alguma possibilidade de negociação do Yuri Alberto com o Chelsea, mas o Chelsea não demonstrou interesse. Ele, inclusive, disse que para o Chelsea ele conseguiria tirar o Yuri Alberto do Corinthians por 25 milhões de euros, mas a verdade é que não houve interesse do Chelsea e essa lesão pode até atrapalhar essa situação. Ó, com o afastamento do Augusto, só pode ocorrer a data de votação dos sócios depois de, no mínimo, um mês. Caso o Augusto seja destituído, o presidente que assumir vai até o fim do mandato, vai até o fim do que seria o mandato dele. Felipe, não há um prazo mínimo, tá? Se o Stabile quisesse, ele já poderia convocar uma votação entre os sócios para a semana que vem. Mas eu acho que ele vai curtir um pouco mais essa experiência de presidente. Inclusive já nomeou diretores, o clube já está sendo administrado. A tendência é que essa votação entre os sócios aconteça apenas no mês de agosto. E a justificativa para essa demora toda é que é o período de férias, e aí para não fazer com que os sócios votem nas férias, eles adiam para agosto. Enquanto isso, o Osmar Stabile é quem vai tocando o clube com os seus diretores que estão sendo anunciados aos poucos, tá? Sobre a eleição, depois da aprovação dos sócios, convoca-se uma votação e a impressão que eu tenho é de que o cara que assume até o fim do mandato. Deixa eu até confirmar. Boa noite. Se os sócios referendarem o impeachment, o Osmar Stabile convoca nova eleição. Quem vencer assume só até o fim do mandato do Augusto? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, rapaziada? E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos com tudo e vamos que vamos pra cima. Fui!